E aí, Marcos, tudo bem por aí, cara? Como é que tá São Paulo? Tudo bom. Tá clima ameno, tá agradável. Minha rua tá um pouquinho barulhenta hoje, mas eu acho que não vai atrapalhar muito o nosso Não, papo. também acho que não Como vai é que estão as não. coisas por aí? Comecinho de dia, né, por aí. Pra mim aqui são 8h41 da manhã, pra vocês já são meio-dia e 41, né? Quase 1 hora da tarde. Meio-dia. Obrigado aí pra tirar um pouco do teu dia pra conversar comigo aqui. E, cara, conta pra gente um pouquinho o que você faz hoje em dia, apresenta você pra gente aqui. Tá. Bom, hoje eu sou profissionalmente, né, dev full stack. Eu trabalho com web no meu, na minha ocupação principal, né? Então, eu foco mais no back-end, trabalho um pouco com TypeScript, Uhum. PHP, um pouco de Ruby, pouquinha coisa de Ruby. E aí eu tenho alguns projetos paralelos onde eu consigo explorar muito mais linguagens e, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com... Estou aprendendo, né, na verdade, a gostar, porque achava um pouco esquisito, Kotlin, mas é legal, é bacana. Tem várias Uhum. coisas interessantes que depois que você aprende como é que a linguagem funciona, estão indo bem. Mas nada que fuja muito dessa. Eu acho que web é meio que minha paixão. Eu nunca consigo fugir muito. Já tentei, mas gente, web é legal demais. Legal. E, cara, vamos voltar um pouquinho lá pra trás, né? Você mandou a tua mini biografia para mim, você falou sobre 286, 486 e seus pais tiveram um business de informática também. Conta pra gente como é que foi o Isso. comecinho, como é que você se interessou, como é que a tecnologia pintou na tua vida, como é que você se lembra de ver o primeiro computador e falar assim, uau, esse negócio aqui é interessante? Como é que foi isso na tua vida? Conta um pouquinho pra gente. Cara, isso foi interessante. Desde moleque, eu nasci em 1985, né? Sou um pouquinho mais novo, né? Mas eu lembro que eu era moleque, assistia muita televisão, tal, via computador, né? E na época, geralmente em série, filme de ficção científica, tal, eu gostava muito da série do Batman, né? E às vezes tinha alguns computadores que apareciam, série clássica, Adam West. E aí eu olhava aquilo e falava, nossa, eu quero um computador, né? E moleque, 6 anos, 5, 6 anos, né? Mas tinha aquela. Quero um computador, quero um computador. Aí, de tanto ficar nessa, teve um Natal, pouco depois que lançou o Pense Bem, teve um Natal que eu ganhei um Pense Bem. E aquilo para mim foi incrível, porque assim, a gente tinha brinquedo eletrônico, eu tinha um Gênios, mas o Pense Bem era totalmente diferente. Ele tinha tecla, né? E tinha os exercícios dos livros, tal, tinha função aritmética. Foi um brinquedo que eu lembro assim de ter brincado muito, mas muito com ele. E assim, eu acho que meu brinquedo preferido na época. Aprendi muita coisa com ele, porque aí você acaba aprendendo aritmética, né? Adição, subtração, você acaba aprendendo divisão. E aí, aos poucos, por mais que ele seja um brinquedo, com tudo isso, você vai entendendo um pouco a lógica por trás daquilo tudo, né? E aí aquilo já me abriu aquela, sabe, acendeu aquela lâmpada de opa, tem alguma coisa aqui que eu não sei direito o que, que é, mas tem. E, e aí passou, até que em 1993, meu pai apareceu com 286, um Harris 16 MHz, bonito, grandão, aquele gabinete que imitava os IBM. E DOS, né? DOS 3.0 ainda, sem interface gráfica. E veio com Lotus 123, né? Na época não tinha Excel. Veio com Lotus 123, mais algumas aplicações para planilha, para gráfico, esse tipo de coisa. E veio com um jogo de xadrez, Battle Chess. Eu gostava e acabei aprendendo, né, desde moleque, meus pais me ensinaram a jogar xadrez. Eu acabei aprendendo a jogar e queria jogar aquele jogo, porque era legal, ele era animado, né? As peças batalhavam. Só que para poder entrar no jogo eu tive que aprender a acessar ele. Com isso eu comecei a aprender o DOS. E aí, caramba, né? Isso aqui é legal. Aí você aprende uma coisa, aprende a abrir o jogo.
Aí tem alguma outra coisa que você quer acessar, putz, mas está em disquete. Aí você tem que aprender a acessar o disquete. Por aí vai. Aí jogava, tal, enjoei, aí eu descobri que tinha o Nibbles. Vinha no pacote de demonstração do QBasic. Pô, aí tem que aprender a abrir o QBasic. Só que ele está em código-fonte. Como é que faz para rodar? Ah, legal. Era Shift F5, a tecla de atalho e tal. Você já aprende que executar o código. E aí você vê aquele código todo na tela, você já começa a querer fuçar. Aí o jogo parava de funcionar, eventualmente você começa a consertar, já vai aquele. Ah, então eu não estava programando ainda, mas estava ali fuçando em código. E eu acho que esse foi o meu início de tudo, para depois deslanchar no aprendizado. A curiosidade é tudo, né? A curiosidade que movimenta as pessoas. Você olha assim, pô, como é que esse troço funciona? Como é que isso aqui, como é que eu faço isso aqui? Você falou várias coisas interessantes. Vamos explorar um pouco das coisas que você falou aqui. E eu te pedi para você chegar um pouquinho pro lado. Qual lado que você vai chegar aqui? Move um pouquinho, porque tá truncando um pouco a tua imagem aqui na tua câmera. Tá, Muda um pouquinho a cadeira. beleza. Isso, para Vamos esse lá. lado Eu aí. acho que para Perfeito, cá, ficou mais legal. centralizado agora. Mas eu te pedi Fechou. é, para você falar um pouquinho. Você falou várias coisas interessantes. Você falou sobre DOS, que é uma coisa que você falou que você nasceu em 1985, então muita gente jamais viu DOS. Eu nasci 20 anos antes, então eu comecei a trabalhar em 86, usava DOS na vida, mas muitos nunca viram DOS. Você falou de disquete. Você fala um pouquinho aqui para a nossa audiência, explica um pouquinho o que é o DOS. Você falou PC, DOS, disquete. Explica um pouquinho o que é essas coisas para a pessoa hoje que não faz a menor ideia do que seja isso. A pessoa hoje não está acostumado, né? Antigamente, a gente não tinha. No PC normal, a gente chamava de micro na época, aqui no Brasil. Eu acho que nessa época você já estava no Canadá, estava por aqui ainda. Né, eu saí do Brasil em É, 97. 97. Então você pegou a época que a gente chamava de Peguei micro. micro. Eu peguei porque não tinha computador, não tinha micro. Não tinha micro, eram umas coisas gigantescas, né? O Brasil passou por uma fase de reserva de mercado, então muita coisa demorou muito para entrar aqui. E nessa época, 1993, embora já tivesse o Windows 3.1, 3.11, já tinha saído, que era uma interface gráfica, você usava mouse, mais ou menos da forma que o pessoal conhece hoje, isso demorou muito para chegar. Então, os computadores que a gente tinha, os micros, eles tinham só interface caractere. Você ligava o computador, tal, ele fazia todo aquele processo de inicialização e ele caía numa tela de prompt. Uma letra da unidade, né, alguns caracteres indicando onde ele estava, qual era o diretório, e um underscore piscando, esperando você digitar alguma coisa no teclado. Se você não digitasse nada, ele não ia fazer nada, não ia te mostrar a animação, não existia. Então ele era um sistema de interface caractere. É como se você tivesse só aquele monte de texto na tela. Na verdade, você tinha aquele monte de texto na tela, você digitava um comando, a hora que dava enter, ele executava aquele comando, e você não fazia outras coisas enquanto ele estava executando aquele comando. Não era multitarefa. Então você esperava ele executar aquilo para ir para o próximo comando. Ou abria um programa, trabalhava naquele programa, para depois abrir outro programa. Então tinha que ser um negócio muito mais planejado. O DOS, ou DOS, como a gente chama ele aqui no Brasil, ele era um sistema na época ele já era da Microsoft, né, que hoje desenvolve o Windows, nesse molde de interface caractere. E aí então você só tinha isso, e era uma tela verde, né, a gente chamava de monitor de fósforo, que era os monitores de tubo grandões. Era Não tinha horroroso. cor no monitor. É, ele tinha uma espécie de película na frente, parecia. Isso pouca gente viu. Ele parecia uma meia calça na frente, que era para não manchar a tela. Era uma espécie de proteção que o pessoal falava que ele protegia também os olhos da radiação. Tinha toda aquela história que hoje o pessoal nem imagina que o monitor. Ah, mas o monitor emitia radiação. O monitor emitia radiação. Então tinha toda essa história de proteção.
E aí, junto com o DOS, ou DOS, né, como a gente chamava aqui, como os espaços eram pequenos nos discos, a gente tinha essa outra coisa que o Marcelo pediu para falar, que eram os disquetes. Hoje a galera tem pendrive, eu salvo na nuvem, mas eu acho que o mais próximo é o pendrive. Você vai lá, conecta, salva os arquivos e aí você pode levar para outros lugares. Imagina uma época em que não existia internet para você salvar na nuvem. A única maneira era salvar nos discos que nesse 286 eram desse tamanho, 5 polegadas e um quarto. E eram uns discos flexíveis, então era meio ruim porque você não podia dobrar, mas tinha que tomar todo um cuidado. Tinha um disco magnético exposto, então você não podia pôr a mão porque estragava o disco. Eles eram muito mais frágeis do que o pendrive. Serviam para gravar arquivo. Era uma agulha magnética que colava no disco e fazia a gravação lá. Um negócio que hoje em dia é impensável, né? Mas se você voltar e pensar na engenharia disso tudo, é sensacional, cara. É uma época dos primórdios aí da computação. Eu lembro, o primeiro computador que me deram no trabalho, eu tinha 2 disquetes, né? Eu carregava, não era o DOS, era o CPM, que basicamente era em outro sistema CPM. semelhante ao DOS, né? Carregava o CPM, carregava o Edlink, que era um editor que só mostrava uma linha do programa de cada vez, que era uma coisa horrorosa, entendeu? Mas são os primórdios da computação, né, cara? E obrigado aí por essa introdução sobre disquete e sobre DOS, que acho que isso é profundamente interessante das pessoas entenderem que hoje você tem Linux, você tem Windows, e o Windows tem uma tremenda uma interface gráfica que mascara o que está acontecendo por trás das coisas, né? Às vezes você vê as pessoas perguntando no grupo, como é que eu rodo Python, como é que eu uso isso, como é que eu uso... tem que usar o Visual Code, a gente fala, não, abre prompt. A pessoa não entende que ali no prompt, basicamente, você Não tem tem. um shell, onde você está mandando comandos e o sistema operacional está processando aquele comando, né? E, cara, isso é sensacional. E se você consegue entender isso, abre todo um horizonte de compreensão para ti. Mas na tua biografia, você falou um pouco sobre a sua evolução do computador em casa. Você falou que seus pais também acho que tiveram um business relacionado à informática e como isso também te influenciou e te ajudou de uma certa forma. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso também? Conto. Eventualmente, esse 286 acabou ficando obsoleto, né? E meus pais compraram um 486 e Tautec. Era uma marca que tinha aqui no Brasil, bem famosa, não existe mais. Itautec, e ele já veio com... Era uma máquina mais moderna, né? Ele era 2 gerações acima, então saiu o 286, aí saiu o 386 e saiu o 486. Para o pessoal ter ideia, mais ou menos uma ideia de como imagina um i5 ou um i7. Hoje tem várias famílias de processadores, né? Então você tem o i5 ou i7, vai de sexta geração, de sétima geração, de oitava geração. É isso. Era 286, 386, então pulou uma, 486 era a máquina que meus pais acabaram adquirindo. E é uma máquina que já vinha com Windows 3.1. Ele não era um sistema, a gente fala Windows, é um sistema operacional, eu sei o que é. Mas ele era diferente, gente. Ele não era um sistema operacional ainda. Ele rodava em cima do DOS e ele era só uma interface gráfica para facilitar o seu uso. Então, quando você ligava o computador, o que ele abria era o DOS, o DOS. Como é que a gente fazia? Digitava Win no teclado, W-I-N, Enter, abria o Windows 3.1, abria aquela interface gráfica bonita em cores, porque o DOS não tinha cor, né? Ele era monocromático. Se executasse algum jogo, tudo bem, até abria. Mas o sistema em si não era. Era fundo preto, letra branca. Cinza. Então a gente abria o Windows e aí lá era uma interface totalmente diferente do que a gente tem hoje. Era um monte de janelinha que ele ia organizando assim pela tela. Não tinha botão iniciar. E aí nós abrimos os programas por essas janelinhas. Clicou 2 vezes, ele acabava abrindo um programa. Era uma abordagem bem diferente do que nós temos. Isso foi legal porque expandiu um pouco o meu horizonte, né?
É uma abordagem diferente da que nós temos, mas também era uma abordagem muito diferente da que eu já estava acostumado. Eu nunca tinha visto aquilo, de você poder usar o mouse, você arrasta uma peça de hardware, né, uma peça física, e aquilo interage na tela em tempo real, era impensável, Espetacular. espetacular. E aí eu acabei aprendendo a mexer no Windows, e o que, que aconteceu? Eventualmente, meu pai apareceu com 2 kits em casa, e os dois ao mesmo tempo. Um kit multimídia, Sound Blaster 16, coisa linda, uma caixona desse tamanho. Placa de som. E placa de som. Placa de som com CD-ROM, porque as máquinas não vinham com CD-ROM naquela época. Hoje já não vem mais, porque é obsoleto. Vocês imaginam que a gente está falando de uma época em que o CD-ROM era assim, a novidade da novidade. Você poder rodar um CD. E era caro. E era muito caro. Então era um kit multimídia que vinha a placa de som e o CD-ROM, caixinha de som, e uma outra caixa que vinha com algo chamado fax modem. O fax modem era uma placa que você colocava no computador. Você tinha toda uma configuração que precisava fazer, porta de comunicação, interrupção, né, acesso à memória. O que ela fazia? Você conectava a linha telefônica atrás dessa máquina e mandava ela discar para um serviço, que a gente chamava de provedor, para você se conectar à internet. Acho que o pessoal hoje não sabe nem o que é uma linha telefônica mais, hein? Imagina, gente, eu não tenho isso em casa. Eu Nem não tenho telefone fixo, sabe? A gente não tem mais. Só que naquela época, para você navegar na internet, você precisava conectar a linha telefônica no PC, no micro, que a gente chamava de micro, conectava no micro, ele discava, fazia ter todo aquele barulhinho de pegar a linha, aquele pulso do telefone, os barulhos das teclas de discagem, porque era exatamente o que ele estava fazendo. E aí ele começava a comunicação com o computador lá na central, te conectava na internet numa velocidade incrível. Na época o nosso fax modem era 33.600 kilobits. Hoje a gente fala em conexão aqui, quem tem aí uma conexão mais ou menos em casa, são 100 megabits. Era bacana. É uma diferençazinha, né? O meu primeiro modem foi 300 bps. Não chegava a 300 bps. As linhas apareciam assim na tela, você vinha linha aparecendo na tela. Era horrível, mas eu acho que é importante você explicar para as pessoas a evolução dessas coisas também, para elas até valorizarem um pouco do que elas têm hoje, né? E você hoje tem iPads e tablets e iPhone e Android Phone, e com o que esconde um monte de detalhes que está acontecendo ali por trás também, né? E o avanço que a internet foi no mercado. Mas conta um pouco mais, como é que foi a parte da empresa? Você falou do kit aqui, do Sound Blaster, do CD-ROM, como é que foi a exposição da família à empresa, o que isso representou para você também? O que aconteceu? E por que eu contei toda essa história? O que aconteceu é que meu pai comprou as caixas, ele não mandou em um lugar para instalar. E a partir daí, eu era muito moleque, foi em 1997, estava com 11 para 12 anos. Meu pai ele teve que aprender a instalar. Então teve que pegar os manuais, vinham os manuais dessa grossura, para a placa de som, para o CD-ROM, para o fax modem, vinha um monte de disquete, porque afinal de contas a gente estava instalando um CD-ROM no computador. Não quer dizer que ele ia funcionar com aquilo, reconhecer aquilo. Então você ia lá, colocava um monte de disquete para instalar os programas que faziam aquele CD-ROM funcionar. Então o que aconteceu? Meu pai precisou ler aqueles manuais e aprender, e eu acompanhei esse processo. E aí, com isso, às vezes dava algum problema, precisava formatar computador e tal, chegava lá, reinstalava, instalava o Windows de novo. Nessa época nós já passamos para o Windows 95. Foi mais ou menos aí, nós demoramos um pouquinho para instalar o Windows 95. Acho que foi lá para 97. Nós já passamos para o Windows 95, já era muito diferente, um outro sistema, botão iniciar, mais parecido com o que a gente tem hoje. Eu acabei aprendendo a mexer nessas configurações de porta de comunicação, interrupção, esses detalhes um pouco mais técnicos da máquina.
inclusive colocar a placa, tirar a placa. E com isso, com esse meu interesse, como eu acompanhei, meu pai acabou me colocando num curso de montagem e manutenção de microcomputadores em 1998, se não me engano. Eu fiz esse curso, e aí quem que foi minha vítima? A gente tinha o 486 e o 286. O 486 não podia mexer. Minha vítima foi o 286. Depois que eu fiz o curso, eu fui aprender lá. Desmontei. Essa máquina nunca mais funcionou. Mas eu aprendi muito com ela. Desmontei placa-mãe. Eu descobri o que era um HD. Que era um disco magnético, onde vai uma agulha sentada gravando dados nele de forma física, né? Diferente do processo de hoje. Descobri o que era uma controladora, descobri, enfim, aquele mundo de coisa como funcionava por dentro. Então eu fiz esse curso de montagem e manutenção, tive o 286 como minha vítima. E em 1999, meu pai resolveu fazer um curso de HTML. E me colocou para fazer junto com ele, já que eu gostava de mexer com isso. HTML e front page. Gente, vocês acham... e às vezes eu vejo o pessoal reclamando um pouco do Visual Studio Code ou dos editores de hoje. Tenta usar, ele roda hoje em alguns sistemas na web, tenta usar o front page. Ó, vocês vão adorar. Mas o front page era o máximo na época. Não, ele era incrível. O front page era incrível. Ou você fazia nele, ou você fazia no bloco de notas que o pessoal falava que era o jeito certo. O front page era incrível. Não tinha nada assim mais avançado do que ele na época. E aí eu fiz o curso em 1999 de HTML com front page, aprendi e tal. A gente aprendia frames, aprendia tabelas, umas coisas assim. Tabela tudo bem, você ainda usa para dar no tabular, mas na época você montava o layout de um site em tabela, com frame. A galera que desenvolve hoje em dia nem sabe o que é frame. Gente, você separava o site literalmente em várias, como se fossem várias janelas, subjanelas, e navegava por ele, vamos supor, eu tenho um menu lateral, e a hora que eu clicava, eu mandava carregar um HTML só desse menu, e a hora que eu clicava no item, ele recarregava só o miolo da página, mas não era uma requisição assíncrona. Ele dava um reload só naquela frame, era um negócio louco. Mas aprendemos, eu e meu pai nunca foi muito fã desse tipo de coisa, meu pai sempre foi mais do comercial, então ele não foi para frente. Eu resolvi aprender um pouco mais e comecei a fuçar. Com isso, como o meu pai viu que eu tinha muito interesse nisso, ele começou a pegar colocou um anúncio no jornal, começou a pegar alguns micros para fazer manutenção, né? Alguns PCs para fazer manutenção, e quem fazia a manutenção era eu. Então eu fui fazendo em casa, fazendo as máquinas que ele aparecia, fazendo. E aí, quando ele viu que isso dava um negócio, ele e minha mãe resolveram abrir uma loja. Meu pai também tinha um pouco de conhecimento, sempre estudou, apesar de não ser muito dessa área. Eles abriram uma loja. E a loja foi bacana, ela me levou muito para o lado do hardware. Então eu aprendi muito sobre hardware, processadores, placa-mãe, como é que funciona, que tipo de memória, tipo de placa-mãe, frequência, frontside bus, sabe? E aí eu acabei... na época nós compramos um livro do Gabriel Torres, que era referência em hardware, um livro gigantesco. E tudo que era curso de hardware, não sei o que a gente ia fazer, aprendi muito. E esse aprendizado de hardware eu acho que foi importante, porque quando você sabe como um computador funciona na essência dele, fica mais fácil de você aprender a lógica, porque aquilo deixa de ser abstrato. Você começa a encaixar na sua cabeça, e eu acho que é importante, é um negócio que falta para o pessoal que estuda hoje em dia, que foca muito em estudar programação. Vou estudar programação. Só que não sabe como o computador funciona. Quando você estuda como o computador funciona, aquilo deixa de ser abstrato. Você fala, eu estou fazendo isso, eu preciso fazer isso desse jeito, porque o processador vai funcionar dessa forma e vai levar de tal forma para a memória, que vai se comunicar com tal outra coisa, com a placa de rede, ou sei lá, enfim, ou com a placa de som, assim.
Ele precisa fazer isso, isso, isso para isso funcionar. Ah, então é por isso que existe essa lógica toda. As coisas elas começam a se encaixar e fazer um pouco de sentido. Então eu acho que essa parte da loja foi muito importante para a minha carreira hoje como dev. Muito legal. E realmente entender isso abre tanta. Aquilo que você falou, as coisas começam a fazer sentido, né? Você começa a entender as diversas camadas que existem também. Como é que foi o ensino médio? Você teve alguma exposição à tecnologia em ensino médio também? Você fez faculdade também? Como é que foi essa fase da tua vida? Cara, meu ensino médio foi legal. Eu estudei em escola técnica, mas eu não fiz o ensino técnico, né? Eu fiz o ensino médio normal. Estudei em escola técnica. E escola técnica, como tem o pessoal que faz os cursos técnicos, né? Eu estudava de manhã e o pessoal que era monitor tinha os laboratórios de informática, umas máquinas que usavam Windows NT4. Eu não tive muita exposição na escola com tecnologia, mas eu tinha muito na loja. Eu saía, estudava de manhã, saía da escola e já ia trabalhar na loja, fazer assistência e tal. Mas na escola tinha os laboratórios de informática. E os monitores que ficavam nos laboratórios de manhã eram os estudantes dos cursos técnicos da tarde. Eu conhecia esses caras, como tinha loja e tal, os caras passavam lá, eu conhecia esses caras. Então os monitores eram amigos meus. Eu aprontei muito no laboratório da escola. Hoje em dia, esse tipo de coisa não existe mais. Não dá mais para fazer, infelizmente. Mas vocês imaginam que estava todo mundo na mesma rede, não tinha sub-rede, sabe? Porque era um negócio. Início dos anos 2000, a informática era mais rudimentar, o pessoal não tinha tanta preocupação com segurança. Então, na escola, nós tínhamos 3 laboratórios de informática e as máquinas da secretaria, administração, então ficavam na mesma rede. E eu descobri que todas estavam com um negócio que chama os net packets. Como é que chama o protocolo? Eu não lembro o nome do protocolo. Era um protocolo que o Windows usava e que você podia enviar mensagem pop-up na rede. E você usava o comando netsend e a mensagem que você quisesse. Eu descobri que todos os Windows da escola estavam com esse protocolo ativo. Todos. Saiu mandando mensagem para todo mundo? Isso, cara, isso me fez aprender. Como eles estavam com Windows, eu tive que aprender Basic, né? Para montar os batch scripts. Isso me fez aprender batch script para montar uns loops e sair disparando netsend atrás de netsend para a escola inteira e travar todas as máquinas de um jeito que vocês não têm noção. Eu aprendi muito sobre batch script, né? Basic, fazendo essas bombas para travar os laboratórios da escola. Não recomendo, tá? É errado, galera, mas na época podia, era permitido. Fez parte do aprendizado. Fez muita parte da aprendizagem. Foi. Então, assim, não tive um contato formal, não tinha uma aula, mas, gente, eu aprendi muito sacaneando naquela escola. Mas aprendi muito sacaneando. E é O interessante pessoal ficava ver. louco comigo. É interessante ver o teu rosto, a tua expressão quando você lembra dessas coisas que traz boas memórias, né? Foi divertido e teve a parte do aprendizado também, né? Com certeza isso influenciou de uma certa forma a tua evolução. Você fez faculdade? Como é que foi essa parte? Cara, não fiz faculdade. Eu, como eu sempre, eu fui trabalhei na loja dos meus pais, depois saí, fui trabalhar com hardware, fui trabalhar com distribuição de peça, né, para produto de informática, aí fui trabalhar com hardware, entrei para trabalhar com hardware, me passaram para o setor de desenvolvimento, porque eu fui trabalhar numa homologada TOTUS, e aí, mas isso depois até consigo contar um pouco mais para frente. Já entrei no emprego, depois já fui entrando em outro. Eu nunca fiquei muito parado nessa questão, né? Já vim desde moleque trabalhando. Eu acabei não fazendo, um pouco por comodismo também, mas porque a faculdade também ela acabou não me fazendo falta. Talvez eu tivesse uma situação diferente se eu tivesse feito. Pode ser.
pode não ser. A gente nunca vai saber. Poderia estar numa situação melhor, ou de repente não, porque eu não teria, apesar de todo o conhecimento teórico, eu não teria tido a prática que eu tive. É um negócio difícil saber, mas eu não fiz, né? Então eu não sou formado. Perfeito. Mas é o que você falou, né? Você tem vários caminhos na vida, né? E você tomar um caminho, você não necessariamente sabe como outro caminho teria sido. Você não sabe. E o importante é que a vida evoluiu e você fez várias coisas aí. Mas conta, você falou que você saiu do trabalho e pegou emprego com hardware, e você falou que você eventualmente fez uma transição para a parte de desenvolvimento. Como é que pintou essa oportunidade da parte de desenvolvimento para você? Depois que eu saí parei de trabalhar com peça para informática, meus pais tiveram uma loja, depois nós acabamos abrindo uma distribuidora, e o que aconteceu com a distribuidora foi que saiu a lei do bem, na época, acho que do primeiro. Sem entrar em política, tá? Só a história mesmo para poder contextualizar. Não vou entrar no mérito se foi bom ou ruim, enfim, não é a nossa intenção aqui. Mas eu acho que foi no primeiro governo Lula, no primeiro governo Dilma. Nessa época eu já programava, mas eu fazia freela, web. Enquanto eu trabalhava com hardware, eu sempre trabalhei com web. O site das lojas e da distribuidora que eu montei, a distribuidora ela tinha uma loja virtual. Na época eu montei do zero, porque você não tinha muito recurso que não tem hoje, né? Para você poder pesquisar e falar, pô, existe um framework ali, existe um gerenciador de conteúdo, um CMS, sei lá. Então, eu sempre fiz, e nós chegamos a vender alguns sites para empresa de patente, tal, alguns de gestores de conteúdo. Então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento, em paralelo. E aí, quando eu estava com a distribuidora de produtos para informática, eu acho que foi no primeiro governo Dilma, entrou uma lei que foi apelidada de Lei do Bem, que ela reduzia o imposto sobre o produto industrializado de computadores de magazine. Então, a Dispositivo, a Chemix, a Amazon, não a Amazon, era a Amazon PC, era uma empresa brasileira que fabricava computador também. Então, como o imposto foi reduzido para esse tipo de equipamento, o preço caiu nas magazines. O preço caiu e o pessoal dividiu em 12 vezes. As lojas de informática, elas não aguentaram, né, a pressão. A loja de informática ela não conseguia dividir em 12. A gente não trabalhava muito com cartão de crédito na época, era carnê. O cartão de crédito, a compra no cartão de crédito é um negócio muito novo. Então era carnê. As lojas de informática não conseguiam competir, e ainda mais com preço mais alto. Várias começaram a fechar, deixou de fazer sentido ter a distribuidora, porque a gente ficou sem ter para quem vender, sabe? Não conseguia mais Certo. fazer circular o produto. E eu fui trabalhar numa homologada TOTUS. A TOTUS é uma empresa gigantesca aqui no Brasil que trabalha com ERP, sistemas para grandes indústrias, né? Ela faz sistemas Proteus, Logix, que as indústrias usam para controlar estoque, para emitir nota fiscal de saída, né? Da entrada em nota fiscal, almoxarifado, enfim, várias questões comerciais. E, inclusive, são sistemas que controlam processos, né? Então, foi na época que eu cheguei a fazer treinamento de ISO, esse tipo de coisa. Fui trabalhar lá, mas eu fui trabalhar como suporte, porque eu fui indicado lá, a pessoa tinha saído de suporte, eu acabei entrando, e o pessoal trabalhava com uma linguagem chamada 4GL. É uma linguagem que tem esse nome porque ela é uma Fourth Generation Language, é uma linguagem de quarta geração, que é uma linguagem muito antiga. Essa quarta geração deve ter aí perto dos seus 50 anos hoje. Ela é uma linguagem muito parecida com Progress, que também é uma linguagem de quarta geração. São linguagens muito arcaicas, né, hoje em dia. Diferente do C, elas não evoluíram. Né? O 4GL não evoluiu nada, nem o Progress.
E eu fui trabalhar lá e eu via o pessoal fazendo essas coisas e fui me interessando, fui olhando, né? Às vezes tinha um tempo livre, porque não era sempre que você estava fazendo manutenção, às vezes estava tudo funcionando bem. Tinha que manter o servidor rodando, colocar fita DAT. Eram umas fitas, galera, para fazer backup. Fita magnética, parece uma fita cassete, que eu não sei se o pessoal sabe o que é. Mas eram umas fitas em rolo que você encaixava no computador e ele fazia o backup nessas fitas. Bons Então, tempos. todo dia você ia lá, trocava, bons tempos. Trocava a fita, e o resto ele fazia sozinho. Ele estava agendado o backup. Ia lá, dava manutenção num computador que estava ruim ou outro. Sobrava tempo. E aí eu acabava ficando próximo do pessoal do desenvolvimento e tal, vi como é que funcionava a linguagem, fui pegando, fui dando uma estudada nela. E aí, eventualmente, entrou um projeto que precisava adaptar um sistema novo que a empresa adquiriu, precisava passar ele para a web. E tinha um sistema começado, quando eles compraram, já compraram parte desse código-fonte, e aí precisava terminar, né, pegar aquilo lá, dar continuidade, ou ver se prestava, se não prestava. E aí esse código-fonte estava em PHP. E tinha um cara lá que entendia de PHP. E aí ele começou a pegar, eu olhei e falei, pô, só que tem PHP. PHP eu conheço. Pô, você conhece? Conheço. Eu tinha desenvolvido uns outros sistemas já internos, né? Tinha feito um sistema que a empresa não tinha. E como me sobrava tempo, é um sistema de tracking de veículo. Então, todo mundo que usa o veículo ia lá, agendava o uso, ele ficava alocado de tal horário, tal horário, tal dia. Então, você sempre sabia onde os carros da empresa estavam, com quem que estavam, para onde a pessoa foi. Ela colocava quilômetro quando ela pegou, quilômetro quando saiu. Aí eu falei, pô, o PHP eu conheço, o sistema tal, pô, foi eu que fiz, ele tá em PHP. Ah, pô, você conhece? Tá, a gente tá precisando de alguém aqui para dar uma mão pro outro dev. Pô, legal. Ah, então, tá, o coordenador me chamou lá, falou, então, beleza, tal, vou te transferir de setor, se a partir de segunda-feira, tal, então você é dev, beleza? Beleza, a gente vai contratar uma outra pessoa para ficar no seu lugar, e você pode começar a desenvolver junto com o outro dev. E aí, eu já tinha feito uns freelas, mas eu nunca tinha pego um sistema, eu nunca tinha trabalhado numa equipe. Acho que foi a primeira vez que eu trabalhei em equipe. Trabalhei com outro dev. Foi uma experiência interessante, foi legal. Eu acho que como aprendizado. Fiquei um tempo na empresa, só que tinha uma coisa que me incomodava. Eu pensava, pô, eu tô fazendo um sistema, eu não gostava de desenvolver esse tipo de coisa, sabe? Eu gostava de estar programando. Eu falei, pô, finalmente, né, eu consegui entrar de vez na minha área. Só que o que ficava martelando na minha cabeça é aquele negócio, pô, eu tô fazendo um sistema que eu não gosto, né, porque é um sistema chato, um monte de processo chato, burocrático, precisava importar umas notas fiscais, ver qual que é o formato, processar, mandar para um banco de transição, que era um banco de dados de integração entre um sistema e outro, e para trabalhar com um banco de dados Informix ou Oracle. Eu estou fazendo um sistema que eu não gosto de fazer, apesar de gostar de programar, e eu estou montando para o cara que não gosta de usar. O pessoal que usa ERP odeia usar um ERP. Ele é chato, burocrático, maçante. As pessoas usam porque são obrigadas. E aí isso começou a martelar na minha cabeça, martelar, pô, tô fazendo um negócio que eu não gosto pro cara que não vai gostar de usar. Tá ruim, isso tá ruim, ruim. Caí fora. Aí eu caí fora e não fui trabalhar de dev, fui dar aula. Porque eu saí e não achei outro emprego de dev. Também não podia ficar parado. Fui dar aula, fui trabalhar numa escola de informática que é bem conhecida no interior de São Paulo, chama Filipe. Aula de informática, dei aula de HTML, né, desenvolvimento web no geral, dei aula de robótica com PIC, inglês instrumental. Fui dar aula, fiquei acho que um ano dando aula até conseguir voltar para a área dev. Sensacional, Estou até sensacional. hoje. Sensacional.
E você falou pra gente hoje, você está usando um pouco de Ruby, você está usando. Você mencionou uma coisa aqui que nem todo mundo conhece, que é Kotlin, né? E eu acho Kotlin. que se você falar Java, acho que mesmo quem está começando já ouviu falar de Java, né? Mas explica um pouco para o povo que está assistindo a gente o que é o Kotlin, qual é o relacionamento dele com Java e que tipo de coisa, que tipo de benefício o Kotlin traz em relação ao Java. Tá? Kotlin é um negócio interessante, porque para você desenvolver aplicativo para Android, isso é um negócio complicado, galera. Quando você vai desenvolver aplicativo, existem algumas ferramentas que abstraem isso, enfim, mas vamos falar no core, né? Lá no cerne da coisa. Quando você vai desenvolver um aplicativo para um celular, você tem que decidir para qual celular você vai desenvolver. Porque os celulares Android, eles usam uma linguagem e os celulares da Apple usam outra linguagem. E uma linguagem não tem nada a ver com a outra. E eu vou falar que é um pouco pior. Existe todo um framework, um boilerplate, assim, uma forma de você programar para celular. A forma de você programar para Android não tem nada a ver com a forma de você programar para iPhone, mas nada a ver. Para você programar para Android, você usava Java, que é uma linguagem muito usada. Existem até piadas com ela, né? De que é pesada, não sei o quê. É uma linguagem bacana. É uma linguagem muito boa, muito robusta. Embora talvez um pouquinho mais pesada do que poderia, mas tem motivo, é uma linguagem que roda em qualquer lugar, porque ela usa o que nós chamamos de máquina virtual. Então você tem uma máquina virtual Java instalada, ela é uma máquina que ela vai pegar aquele código que você programou para qualquer dispositivo, vai ler aquilo e vai converter no código que aquele computador, ou aquele celular, aquele tipo de coisa precisa para rodar. E para você programar para Android, você costumava usar o Java. Linguagem legal, robusta, mas o Java ele tem um problema, um único problema. Ele tem dono. E o dono não é o Google. O dono é uma empresa que chama Oracle, que é gigantesca e já teve problema com o Google no passado por conta do uso do Java. Não da linguagem em si, mas do compilador, né? Java. Como as empresas não são muito amigas e já brigaram, porque a Oracle fala que o Google extrapolou os termos de uso, o Google fala que não, o Google resolveu criar uma nova linguagem, meio que baseada no Java, mas é uma linguagem que é dela, então você não tem mais esse problema de direito autoral. Se eu crio, ele é meu, eu posso colocar no meu dispositivo e ela vai rodar sem problema. Então não tem mais por que você brigar comigo porque eu estou usando uma coisa sua. E foi o que o Google fez. Então ele criou uma linguagem, só que ele foi um pouco além. Eles pensaram o seguinte: bom, já que a gente está criando uma linguagem e está fazendo do zero, parecida com Java, então vamos tentar resolver alguns dos problemas que o Java tem. E eles descobriram que o Java para o Android tinha alguns gargalos, principalmente em paralelismo, esse tipo de coisa, não de desempenho, mas na hora de você escrever o código, era um código muito grande que você precisava, eram algumas coisas muito complicadas que eles pensaram, falaram, pô, mas se a gente pegar essa linguagem, esse recurso aqui e fizer de tal jeito, melhora um pouquinho para quem for escrever o código. Vamos fazer? Vamos. Ah, e se a gente pegar tal biblioteca, encaixa aqui como parte da linguagem, e isso aqui vai funcionar de tal maneira que melhor para os celulares. Pô, legal. O foco do Kotlin é rodar nos celulares Android. Pô, e se a gente pegar, sei lá, de repente ele podia ter um gerenciamento melhor do processador, do tipo de processador que os celulares usam, né? Então ele pode ter uma otimização aqui para a ARM, que é a arquitetura dos processadores. E o Google foi trabalhando nessa linguagem. Ah, e se em vez de escrever essa função, ou esse método, ou esse for, de tal jeito, e se o pessoal escrever assim, tira. Ah, tem o callback aqui? Pô, vamos tirar o callback dos parênteses? Acho que fica melhor para ler. Eles criaram uma linguagem, seguindo mais ou menos os preceitos do Java,
mas com a cara deles, da forma que eles achavam que ficava melhor. Porque a gente precisa lembrar que o Java ele é uma linguagem muito versátil e foi usada durante muito tempo para desenvolver aplicativo para Android. Mas o foco dele não era esse. O Java ele é uma linguagem muito mais generalista, que precisa rodar em computador, precisa rodar em celular, precisa rodar em mainframe, precisa rodar em todo. Existe equipamento tipo roteador de internet. Eu acho que os mais novos já não rodam mais, mas antigamente, que rodavam Java. Então ele precisa rodar em todo canto, ele não era específico para celular. A Kotlin, apesar dela ser generalista também, ela tem um foco maior no celular. Acabou facilitando um pouco as coisas para a gente desenvolver. Então o Kotlin hoje é a linguagem usada para a gente desenvolver principalmente para celular Android. E é bacana demais essa evolução também, né? E também é importante o pessoal entender que Java não é JavaScript, né? Que nem todo mundo Java não é vira e JavaScript. mexe, alguém aparece num grupo desse aí que a gente participa e a pessoa, eu tô aprendendo aqui o Java e o JavaScript é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, são duas linguagens Não. totalmente diferentes, com um propósito diferente. E você falou do Java sendo usado para várias coisas. Algum tempo atrás, um amigo meu daqui do Canadá, ele trabalhava com Java para uma coisa que as pessoas hoje não têm, né? Que é o telefone. Você tinha aqueles telefones em empresa com display daquela telinha do telefone e era uma aplicação em Java. Aquilo era todo com toda a funcionalidade, o sistema operacional do telefone é tudo baseado em Java, as features todas, apertar o botão tal, fazer, era tudo Java, né? Então Java é realmente uma versatilidade incrível e foi criado com uma ideia de você ter o mesmo código funcionando em várias plataformas diferentes, né? E o Kotlin é uma evolução grande, uma simplificação, uma linguagem menos verbosa também, que é bacana demais. Ô Marco, fala pra gente aqui, em termos de trabalho hoje, quais são os principais problemas assim, que você lida no teu dia a dia? Quais são as complicações que você vê nesse trabalho como desenvolvedor hoje em dia? Cara, hoje a gente tem trabalhar no desenvolvimento de software. O pessoal que está estudando pensa que, não, vou ficar bom, não sei o quê, vou saber fazer qualquer coisa. Que o pessoal costuma imaginar que você tem essa primeira barreira do aprendizado e depois acaba e você vira um as naquilo, né? Gente, não é bem assim. Vocês vão quebrar a cabeça, vão estudar e vão se matar todo dia. Eu acho que a maior complicação que eu tenho, o maior desafio, tudo bem, a gente está sempre estudando, aprendendo coisas novas, eu preciso focar muito em onde eu trabalho, na minha ocupação principal, muito em desempenho. Então, sou web, eu sou full stack, eu estou trabalhando mais no back-end, mas eu faço várias coisas que rodam no front também. Eu preciso pensar naquele cara, naquela moça que tem o celular mais simplesinho de todos. Eu preciso tomar muito cuidado com o que eu vou fazer para eu não travar o celular dessa pessoa. E frequentemente, posso dizer que frequentemente, não no que vai para produção, tá? A gente testa. Eu tenho uns celulares aqui de teste. Esse cara aqui é horrível. Ele é propositalmente horrível. Ele é um Alcatel muito fraquinho e frequentemente eu travo o sistema nele. Então, são eu acho que dois problemas que são legais de falar. Tem várias. Mas a primeira coisa é essa preocupação que eu preciso ter com o desempenho e com o quanto de recurso eu vou ocupar com a minha aplicação. Geralmente quem trabalha com web não se preocupa muito com isso. A gente aqui precisa, porque eu vou rodar o nosso software num celular muito ruim, em algumas vezes, muito pior do que os celulares de teste que eu tenho aqui. Eles travam. Celular trava. Se você não tomar cuidado com o que você vai chamar, da forma que você vai chamar, com a quantidade de memória que você vai consumir, ele vai travar, fechar a janela do navegador e o seu usuário vai perder o que ele está fazendo. E aí o cara vai ficar bravo. Então, são, acho que dois problemas principais. O primeiro é esse, e o segundo, que vai ter que lidar
durante a carreira inteira é o software legado. Aquele software bonitinho, bem feitinho, seguindo as boas práticas que vocês desenvolveram ontem, semana passada, mês passado, lindo. Aquilo, gente, ele não vai ser aquele bichinho bonitinho para sempre. Esse cara, com o passar dos anos, ele vai virar um dragão. Se você não tomar cuidado, ele vai te comer, ele vai te engolir. Porque o software, ele tem uma capacidade de virar um legado cheio de gambiarra, cheio de... mas pô, faz gambiarra. A gente nem sempre, a gente evita o máximo. Mas tem uma coisa que chama prazo. E quando você não tem prazo, você não consegue fazer da melhor forma que você sabe. Então, às vezes, uma ou outra acontece. Eventualmente, se você não refatora, se você não vai retrabalhando o software para manter ele bonito, escalável, organizado, ele vai virando um dragão, que ele vai te devorar. A gente hoje sabe, e a gente faz o possível para manter o sistema o mais limpo que a gente pode, mais organizado, seguindo as boas práticas. A gente lê livros sobre isso, tal. O cara que desenvolveu o software que você trabalha hoje, há 20 anos atrás, ele não tinha a mesma cabeça. E você está trabalhando com o software dele. Às vezes sem documentação. Pois é. Isso é brabo. Isso é Quem, brabo. e quem diria que o Java ia ter aplicação legado já, né? Porque eu lembro quando pintou o Java lá para o final da década de 90, era uma coisa nova e tudo mais, e hoje tem um monte de aplicação legado em Java. Tem gente, eu achei incrível. Tem gente num dos grupos que a gente faz parte, eu e o Marcelo fazemos parte, eu não lembro realmente em que grupo que falou que trabalha com aplicação em Java 8. Java 8, galera, tem uns seus quase 20, não tem não, Marcelo? Não sei, mas não é de hoje. Não, não é de hoje. É É mais um negócio antigo. muito antigo. É Mas eu muito lembro, eu antigo. lembro da primeira versão. E todo mundo fica assim, o que esse negócio faz? Por que a gente vai usar esse negócio de Java? Ninguém entendia muito bem, depois o pessoal foi É. entendendo. O pessoal foi Pô, o entendendo. negócio do cafezinho. O que faz esse cafezinho? Exato, exato. O pessoal foi entendendo. Mas, cara, conta um pouquinho pra gente sobre... eu acho que você fala inglês, né? E como é que foi o aprendizado de inglês e que importância que isso teve para você como desenvolvedor também, como profissional de tecnologia? Cara, eu tive algumas oportunidades bacanas. Eu estudei em escolas que se preocupavam, né, com o ensino de inglês, então tive um ensino legal de inglês. Quando eu fui estudar em escola técnica também, as escolas técnicas são estaduais, então hoje são as ETECs, né, na época era a ET, aqui em São Paulo. E são escolas bem boas e com conteúdo legal. Então tinha um ensino de inglês muito bom. E aí me deu uma base legal para eu poder começar a caminhar um pouco sozinho no aprendizado. E aí o que acontece? Com essa base de inglês, você acaba conseguindo entender algumas coisas. E como eu era muito curioso, queria estudar muito, queria estudar sobre hardware, queria estudar sobre programação também, eu pesquisava muito na internet, né? Tinha que ficar de madrugada, porque vocês lembram que era linha telefônica, né? Então, se você conectava depois das 9, pagava 50% de desconto. Se você se conectasse na internet depois da meia-noite, era um pulso só. Então, você pagava o primeiro pulso, ficava a noite inteira, saía baratinho. Então, eu virava a noite pesquisando essas coisas na internet. E se a internet hoje tem bastante conteúdo em português, mas você acha assim, infinitamente mais, né, conteúdo em inglês. Se hoje é assim, vocês imaginam no final dos anos 1990, comecinho dos anos 2000, usava Alta Vista, o Google foi aparecer só em 1998 e nem era tão bom assim na época. Assim, era bom, mas era novo, não tinha muita coisa. Então eu usava muito Alta Vista para pesquisar sobre hardware, pesquisar sobre programação, pesquisar como é que funcionava, porta lógica, não sei o quê.
era em inglês o conteúdo. E aí começava a ler com aquele pouco inglês que eu tinha, né? Inglês de escola. Só que o Alta Vista tinha uma coisa legal. Tinha que abrir uma nova janela, porque navegadores não tinham aba naquela época, então abria uma nova janela. E o Alta Vista ele tinha um tradutor. Não funcionava tão bem quanto funciona hoje o Google, mas era decente. Então eu ia lendo, ia pegando as palavras que eu não sabia o que era, ia colando no tradutor. E aí, fazendo isso, noite atrás de noite, você vai aprendendo. A próxima vez que você vê a palavra, tal palavra eu sei o que significa. Tal coisa. E aí, ele vai te dando uma boa noção do instrumental, do inglês instrumental. E aí, para você aprender gramática, esse tipo de coisa, fórum, porque aí fórum você tem que aprender a conversar. No começo você vai conversar que nem índio, mas as pessoas eventualmente vão te entender. Se as pessoas tiverem um pouquinho de boa vontade, elas vão te entender. Aí você vai lendo as respostas, vai lendo a conversa. Então para escrever tal coisa eu tenho que falar tal. Você vai pegando gramática. E acho que foi muito jogo online também. RPG online ajuda muito. Porque você vai jogar com gente do mundo inteiro, você vai ter que falar inglês. Aquilo te forçava, né? E como é um jogo onde você joga com várias pessoas, você tem que interagir com as pessoas, ele te força a escrever em inglês e a ler em inglês. Então eu acho que esse tipo de coisa ajudou muito a ir pegando o idioma. Hoje eu faço, inclusive, pela empresa aqui que eu trabalho, né? A empresa, ela dá cursos de inglês, professor particular e tal. Então eu tenho aula regularmente com o professor da empresa, para poder... Porque a empresa é uma multinacional, então é bom a gente ter, é muito importante a gente ter um inglês nessa área, principalmente para trabalhar nesse tipo de empresa. Mas eu acho que foi isso. Fórum, pesquisa na internet e muito jogo online. Muito legal, cara. E olhando um pouquinho para trás e pensando aqui tudo que você tem, que você fez em tecnologia e continua fazendo tecnologia e uma área que você falou, né? Tá sempre mudando, tá sempre aprendendo alguma coisa, tá sempre lidando com alguma coisa que você não estava lidando ontem. E tem alguma tecnologia, alguma coisa específica que você não necessariamente usa ou já usou, mas gostaria de trabalhar um dia? Cara, sabe uma coisa que eu queria trabalhar? Eu tenho muita vontade mesmo e eu acho que até um pouco de preguiça eu não ter pego ainda para ler. Preguiça é aquela correria que né, a gente acaba estudando o que já sabe para se atualizar, para continuar montando sistema de qualidade, código de qualidade, estuda teste, mas eu precisava muito tirar um tempinho. E não é nada assim, não é nada mirabolante. Cara, tenho vontade de estudar Rust. Tenho muita vontade de. O Rust ou entrar de cabeça na programação funcional, sabe? Acho que são coisas que eu tenho muita vontade de fazer. Rust, programação funcional, assim, entrar de cabeça mesmo e estudar e pegar para aprender de verdade. O Rust hoje eu não sei nada. Programação funcional, a gente acaba aprendendo algumas coisas e aplicando, mas não é a mesma coisa que você ter um conhecimento pleno. Né? Agora, o Rust eu não sei nada. Eu vejo o pessoal comentando nos grupos, eu acho bem legal. Eu vi, inclusive, que o kernel do Linux vai passar a ter, se é que já não tem suporte a Rust. Eu leio umas coisas muito legais dele. E eu não sei mexer com esse cara ainda. Eu acho que precisava estudar ele um pouquinho. O que é interessante nessa área é a quantidade de tecnologia que a gente aprende, ou esquece, desaprende e vai mudando para outras coisas e pinta outras tecnologias que são interessantes também. A gente está tendo toda essa coisa de AI também hoje em dia, né? E Rust realmente é uma linguagem interessante, alguns comentários e ideias e discussões sobre o uso no kernel do Linux. E com relação à linguagem funcional, eu entrevistei o José Valim, do criador do Elixir. Não sei se você viu no episódio 15 ou Sim, 16. E eu entrevistei o José Valim. E eu acho que vale bastante a pena ouvir a história dele também. E, cara,
A gente falou sobre tecnologia, sobre passado, sobre a história. Olhando para trás, tem alguma coisa que você teria feito diferente, que você teria modificado na tua carreira, ou na forma que você estudou, alguma coisa, não sei, alguma coisa que teria feito diferente ou não teria mudado nada? Cara, às vezes eu. Sabe que às vezes eu até penso um pouco nisso. Quando eu comecei a trabalhar com web, comecei a trabalhar com ASP. Instalei um personal web server no Windows 98. Inclusive foi nesse 486, eu precisei fazer um overclock nele porque ele era 50 MHz. O mínimo para instalar o Windows 98 era 66, eu fiz um overclock nesse 486. Incríveis 16 MHz. Na época era bastante coisa. A máquina não ficou muito legal, tive que baixar depois. Instalei o Windows 98, o Windows 98 já tinha personal web server. Cara, não rodava bem, era um 486, era uma máquina que na época é uma máquina de 1994, até 1998. Hoje é comum a gente falar em 4 anos e as máquinas estarem trabalhando. Na época era um abismo tecnológico. Eu instalei o personal web server, não rodou bem, mas foi o suficiente para começar a aprender ASP. O ASP, ele não é uma linguagem, ele é um recurso. Active Server Pages. Ele cria um servidor e um interpretador para 3 linguagens, né, que são a VBScript, a JavaScript para rodar no servidor e a Perl, né? A Perl também. Eu comecei a trabalhar com VBScript, porque era o que você mais achava tutorial. Tinha um site superasp.com.br, na época não existe mais. Era o que você mais achava tutorial, o que mais você achava código de erro, porque os códigos Linux não eram tão verbosos como são hoje. Ele não te falava em que linha, o que estava com problema. Ele te dava um código de erro e você se vira para descobrir o que é aquilo. O ASP era assim. Ele te dava uns códigos de erro que você tinha que ver na referência o que era aquilo. Então o VBScript era o que mais tinha. E aí eu aprendi com ele. Eventualmente eu fui para o JavaScript, porque eu matei algumas aulas do ensino médio que eu achava menos importantes. Talvez não fossem tão menos importantes assim, que eu achava menos importantes, lendo um livro de JavaScript que um colega de classe me emprestou, e escrevendo no caderno. Na época eu não sabia que chamava isso. Hoje eu sei que eu fazia um teste de mesa. Então eu ia lendo no livro, escrevendo meus scripts no caderno e lendo aquilo para ver como é que ele ia rodar, e tentando interpretar aquilo, Debugando no entendendo papel. como aquilo funcionava. Debugando no papel. Debugando no papel, debugando no papel. Então, como eu já estava mexendo com aquilo no front-end, a gente não usava tanto assim no front naquela época. Mas aí eu estava trabalhando com outra linguagem, estava aprendendo aquela linguagem, fui para ela no back. Fiquei um tempinho e fui para a Perl. Que foi quando eu descobri que eu gostei. O pessoal agora vai me matar, mas eu gostei da sintaxe dela. Achei muito legal a sintaxe dela, com aquele cifrão antes da variável. Eu falei, pô, ficou fácil entender. Galera, eu programava no front page. O front page não indentava, ele não tinha highlighting. Era tudo da mesma cor. Era o azul ou preto. Era difícil entender o código. Não é que nem hoje, que é tudo coloridinho. Hoje tá baba. Então eu gostei, porque eu batia o olho em alguma coisa, eu sabia que aquilo era uma variável. E tudo bem, eu sei que os caras que programavam em Clipper vão falar, pô, esse cara é uma Nutella. Eu programava sem cor nenhuma na tela. Mas, né? Aí, gostei. Isso eventualmente me levou para o PHP, que é baseado nela, e eu uso o mesmo cifrão antes da variável e tal. Eu acho que eu peguei uma boa época do PHP, mas eu acho que se eu tivesse estudado, começado a estudar ela um pouquinho antes, eu talvez tivesse entrado no mercado um pouquinho antes como dev e não teria passado talvez por esses momentos que eu precisei passar. Tipo, a época que eu dei aula tal, talvez eu não tivesse precisado, porque eu já teria trabalhado com web, que é uma coisa que eu gosto, e eu acho que ali eu ia ficar e hoje talvez minha carreira estivesse num outro patamar. Eu acho que eu demorei muito para focar e seguir, até porque
quando eu estudava, não existiam muitas linguagens de programação para web. Então, ou você trabalhava com. Tinha os CGI scripts, que eram em Perl. Ou você trabalhava com isso, ou trabalhava com ASP, ou ia para o PHP. E quando eu estava estudando ASP, trabalhando com o ASP, ele estava morrendo. Porque a Microsoft já estava preparando a plataforma .NET, que foi a substituta dele. Então, o ASP estava morrendo e eu continuei insistindo. Eu acho que eu não devia ter insistido ali. Devia ter partido logo pro PHP, e o pessoal, o hater do PHP, vai me matar nessa. Mas é verdade, galera. Há 20 anos atrás só se falava, em 25 anos atrás só se falava em PHP. Eu devia ter partido para isso. Eu acho que isso eu teria feito diferente. A gente nunca sabe, né? As coisas são. A gente olha para trás assim, a gente pensa, de repente tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. Na verdade, a gente nunca sabe. De repente teria levado um A gente caminho nunca que sabe, você não sabe. Mas é sempre interessante fazer essas reflexões, né? É sempre muito interessante. E por falar em reflexão, você tem, olhando a tua carreira, olhando o que você já fez, olhando a ajuda que você dá em vários grupos aqui, e você está sempre recomendando coisas para um monte de gente nos grupos. Eu vejo você falar, recomendar, brigar, corrigir. Nem todo mundo ouve o que se fala, né? Mas você tem alguma recomendação que você queira deixar registrada aqui para o pessoal que está começando, que está nos ouvindo aí? Pessoal que está começando. Para a galera que está começando. E a gente costuma ser. Eu costumo, né, e o pessoal que está assistindo é porque conhece o Marcelo, eu acho que a gente segue aí linhas bem parecidas. Eu sou um pouco chato com o pessoal que está começando, galera. Mas eu não sou chato, eu não quero ser um gatekeeper. O que eu quero fazer, o que eu quero mostrar para as pessoas quem está começando precisa, não pode ter. Tem muita gente que tem preguiça, só que é o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, o caminho automático. Nessa área a gente não tem um caminho automático. E é com isso que eu acho que a gente briga muito. Para você entrar nessa área, você vai ter que estudar muito, vai ter que ralar muito, vai ter que aprender muito, vai ter que se esforçar bastante e continuar fazendo isso pro resto da vida. Então não é um negócio que você vai fazer para entrar na área e esquecer. É o resto da vida nisso. Então, quem está querendo entrar na área, gente, é difícil. É difícil. Aquela história de que você vai ganhar 5 mil reais em 3 meses de curso, esquece. Isso não existe. É difícil, então. É muito. Vai continuar sendo difícil pro resto da vida. Mas se acostuma. Você precisa de muito esforço. Putz, mas às vezes eu chego cansado do trabalho, não sei o quê. Beleza, pega meia horinha, lê, sei lá, você tá lendo um livro. Aliás, recomendo os livros de Clean Code, tá? Todos eles muito bons. Nossa, os livros de Clean Code são muito bons mesmo. Para quem está começando a série, use a cabeça, incrível. Porque a série Clean Code é um pouco mais técnica. A série Usa a Cabeça, ela é uma série bem didática e é uma série que eu costumo gostar muito. Existe uma série aí no Canadá, acho que chama For Dummies, né? Aqui chama para iniciantes. Isso, for dummies. Eu acho ela muito basiquinha, isso, For Dummies. Eu acho ela muito basiquinha, muito. Não é incompleta, mas é muito rasa. Agora a série Use a Cabeça, essa série de livros é incrível. Mas, gente, é difícil. Você vai ralar, você vai estudar muito, você vai errar muito, você vai se frustrar muito. Nem todo dia você vai estar com motivação para estudar. Mas faz parte. E eu acho que a área de dev é isso aí. Então a dica é não tenha preguiça, não procure, sei lá, não procura um atalho, sabe? Pega o jeito certo, chega ou vai entrar nos grupos, vai falar com alguém. Galera, eu não manjo nada, quero aprender. Já uma coisa muito importante. Decide o que você quer fazer. Eu quero aprender programação. Legal, mas programação ele é muito amplo. Então, o que exatamente você quer aprender a programar? Eu acho que é uma reflexão. Porque e por que eu estou falando isso? Muita gente aparece nos grupos. Qual que é a linguagem mais fácil de aprender? A linguagem mais fácil de aprender é português, que você já está aí falando. Agora, para quê? Então, eu acho que é uma coisa, antes de tudo, que o pessoal que está iniciando precisa pensar. O que eu quero aprender a programar? Ou, eu quero aprender a programar tudo? Não, calma.
O que eu quero aprender a programar primeiro? Eu acho que primeiro, eu queria aprender a fazer jogo, sei lá, mexer com inteligência artificial, mas acho que antes de tudo, eu queria aprender a montar um aplicativo para o meu celular. Legal, opa, agora é um caminho perfeito. Que celular você tem? Eu tenho um Android. Cara, legal. Agora a gente sabe te falar. A gente consegue te falar o que você vai estudar, em que momento você vai estudar, qual que é a seu. A gente consegue te dar um roadmap. Você vai estudar lógica, depois você vai estudar Kotlin. Putz, meu telefone é um iPhone. Legal, você vai estudar lógica, vai estudar Swift, que é uma outra linguagem para desenvolver para iPhone, totalmente diferente de Kotlin, que usa um conceito diferente. Então eu acho que é importante isso. Você parar e pensar um pouquinho, o que eu quero aprender a fazer primeiro. Se você sair dando tiro para todo lado, sair lendo uma coisa, outra, você acaba tendo uma informação muito rasa de tudo, conhecimento de nada, vai se frustrar e não vai dar certo. Pois é. E, cara, por falar em ensinar e tal, como é que tá sendo a tua experiência no TikTok? Você tem um canal lá, acho que é Dev Cansado, não é isso? Dev cansado. O dev cansado. Fala um pouquinho sobre o canal, como é Tá que tá essa sendo, experiência? tá sendo bacana. Inclusive, eu preciso postar mais alguns vídeos lá. Eu tenho tentado postar eventualmente. Eu tenho alguns problemas com a minha rua que estou trabalhando no ambiente para poder resolver e conseguir criar uns conteúdos bem legais. A rua é bem barulhenta. Então eu não estou postando muito conteúdo, eventualmente eu posto, mas a minha ideia é postar frequentemente. O que eu quero fazer, eu quero montar algum conteúdo, e é deve cansado porque faz muito tempo que eu estou na área, galera. Faz muito tempo que eu estou aqui. O Marcelo, mais ainda, ele deve estar um pouquinho mais cansado que eu. Uns 20 anos mais cansado. Pô, ele falou que trabalha com CPM, que é sistema que eu não trabalhei. A gente eventualmente cansa, galera, mas gosta. Tem jeito. Então a minha ideia é criar conteúdos e apesar de eu já ter abordado uma linguagem ou outra, eu acho que eu gosto de falar muito sobre lógica e conceito, até para poder atrair o pessoal que está aprendendo ainda. Então, de repente, a gente falar de linguagem acaba excluindo um ou outro. Então, eu gosto de falar de lógica e conceito e estou com a ideia de seguir nesse caminho. Falar um conceito legal da programação ou outro, alguma forma mais legal de fazer, um pouquinho mais performática. Esses tempos atrás eu falei sobre, vamos supor, como você vai saber se um número é par ou ímpar de uma forma um pouquinho mais performática. De repente, mas na hora que eu for compilar o código, o compilador vai mudar. Vai. Mas é legal você saber como o conceito funciona. Então, esses dias eu estava explicando, esses tempos atrás, né, que você não precisa dividir o número por 2 e ver se sobra um resto 1. Que aí você vai jogar essa operação para a unidade de ponto flutuante do seu processador, isso falando de hardware, tá? A gente vai jogar para a FPU, que é onde ele faz cálculo aritmético, para ela descobrir quanto que é aquele valor e devolver para o processador. Não. Você pega aquela informação lá e lê o último bit dela. Bit é 0 ou 1. 0 é 0, 1 é 1, 2 é 10. Opa, então, se o número é ímpar, o último bit é 1. Tá resolvido. Cara, muito mais simples ler o dado assim. Mas a hora que eu compilar vai rodar. Mas e o dia que você tiver que rodar no seu pique aí, que você estiver mexendo com robótica, e estiver fazendo umas coisas bem legais aí no microprocessador pequenininho, bem limitado, ou no seu Arduino, tá legal saber esse tipo de coisa. Com total vai ser... Cara, esse negócio é um universo de coisas interessantes que você pode experimentar, né? Se você tem aquela coisa que a gente conversou na conversa, assim, se você tem curiosidade, né, que acho que é altamente importante para quem quer ter sucesso nessa área e progredir nessa área. Se você tem persistência, que é aquilo que você falou, a pessoa que vai começar, ela vai errar, ela não vai conseguir, ela vai se frustrar. Tem que ter persistência, que vai quebrar a cabeça, vai ter que fazer pergunta, vai ter que procurar ajuda
e vai ter que ler. Então, se você tem curiosidade, se tem persistência, o que não falta é coisa interessante para você fazer, para você aprender nessa área, né? E isso é legal, legal demais. Você antecipou aqui uma pergunta que eu ia fazer. Você falou de algumas dicas de livro já, mas você quer fazer mais alguma dica de livro, música, jogo, filme, comida? O que será que você gosta, que você queira divulgar aqui? Queimei pauta, né? Que falta aqui? Queimei pauta. Não, não, Eu não, antecipei, né? tranquilo, não tem problema, não tem problema nenhum, acho que faz total parte, é um bate-papo, né, Kenny? Não tem, a gente tem uma pautazinha que a gente faz as perguntas e tal, mas é o que eu falei, é um bate-papo, né, e É bate-papo, né? não tem, e, cara, a ideia é a moçada ouvir a gente falar, a gente que está mais tempo na praia, como se fala lá no Rio de Janeiro, e o pessoal olha assim e fala, pô, se os caras fizeram isso, eu também consigo fazer, entendeu? E ter a tal da Claro. persistência, ter a vontade de fazer, porque eu falei, eu comecei há um tempão, eu comecei quando eu não tinha computador ainda, foi o vizinho que ganhou um computador e eu comecei a aprender no computador do vizinho, entendeu? E o pessoal hoje Cara, tem que acesso a um legal. monte de coisas, entendeu? Você falou de era caro, isso e aquilo, pô, quando eu comecei, cara, existia eu sou do Rio de Janeiro, né? Tinha uma livraria no centro do Rio, que não tinha livro em inglês, não tinha livro em português, o livro era em inglês, a revista era em inglês, aparecia na banca de jornal a revista Byte, PC Magazine, foram revistas sensacionais, Dr. Olha, Dobbs, então. E eu lembro eu ia na ciência moderna, que o livro em inglês custava um absurdo de caro, eu lembro de aprender, apareceu um livro de programação para Windows, eu entrei na livraria, o livro, sei lá, custava uma grana que eu não tinha para dar no livro, eu pegava o livro, abria na livraria e ficava lendo, lia um capítulo, voltava lá, lia outro capítulo, voltava lá, lia outro capítulo, você vai aprendendo, entendeu? Você tem você vai que se aprendendo, é. virar. Mas alguma dica de livro, música, jogo, filme, alguma outra coisa que você queira adicionar? Cara, eu acho que livro, eu acabei até queimando a pauta, Já né? Eu acho foi. que pra galera que tá começando a série, já foi. Pra galera que tá começando agora a série Use a Cabeça, é bem legal, porque ela é bem interativa. Bacana. E tem um livro que eu não lembro quem que é o autor, para quem quer conhecer um pouco mais de, de hardware. Mas mais ou menos hardware, porque é mais como o software interage com o hardware, né? Chama. Cara, eu não lembro o autor. Ciência da Computação Ilustrada. E esse livro é muito legal, porque ele é muito didático, e ele explica de uma forma bem descontraída, sem muito termo técnico na explicação. Ele traz os termos técnicos, mas ele fala o que aquilo significa e tal, e com vários desenhos ilustrando o que ele está explicando. Então, porque eu sei que muita gente, com o advento da internet, acaba ficando um pouco maçante e as pessoas. A tendência é que as pessoas tenham menos paciência para ler. Até a gente estava falando que as pessoas elas procuram o que for mais rápido, mas então eu acho que essa ciência da computação ilustrada ela ajuda muito porque ela tem uns desenhos bem legais exemplificando tudo que está sendo mostrado, como é que funciona o computador. Eles voltam lá na matemática, desde China antiga, Egito, para explicar de onde vem a computação, que é um negócio muito mais antigo do que a gente imagina. Então é bem bacana. Procurem. Se não me engano, tem na Amazon, tem para Kindle também. Toda série usa cabeça também tem em e-book. Tem na Amazon, eles são baratinhos, tem para Kindle. E tem um canal que eu quero indicar para a galera. E chama. Um canal no YouTube, tá? Vocês querem entender como é que o computador funciona? O canal do Steve Mould. Steve Mould é um cara que mora, se não me engano, lá no Reino Unido. Acho que ele é britânico. E ele costuma. O canal dele é sobre física, né? Sobre princípios da física. Muito bom. E por que eu estou falando do canal dele? O cara montou um computador com água. São sifões impressos em. Nem são impressos em 3D. Ele cortou na máquina laser em acrílico e só fez. Eu acho que ele fez em massinha
transporte. Algumas coisas ele faz em 3D, mas eu acho que isso nem foi. E ele desenvolveu sifões que formam as portas lógicas do processador. E ele fez uma soma usando água. Isso é muito legal, porque o computador ele parece um negócio muito abstrato, porque usa energia e tal, mas o conceito dele é muito mais físico e mecânico do que a gente imagina. Tanto que ele fez sem energia nenhuma, aquilo funcionou na água. Até, Marcelo, se você quiser, eu te passo o link desse vídeo. Passa sim, por favor. Passa, se você puder passar os links dos livros, essas coisas aqui, me ajuda também a botar online, botar no Anchor, que eu vou publicar tanto vídeo como podcast, entendeu? Aí a gente coloca os Boa. links, se você puder passar para mim, eu agradeço. Manda no Telegram, se você puder para mim. Mano, fechou, eu vou te mandar. Porque é um negócio muito legal. Assim, ele abre a mente de quem tá começando de uma forma incrível, porque você fala, meu, então isso aqui é físico, é mecânico o que está acontecendo, sabe? Tudo bem, é abstraído com energia elétrica, não sei o quê. Mas, pô, é isso aqui que ele está fazendo, esses cálculos, a água escorreu por aqui porque encheu muito esse, então ela vazou, e aí vazou, caiu no outro. Então... Cara, explode a mente a hora que você vê um computador fazendo cálculo. E é um computador, é um conjunto de portas lógicas que faz uma soma. Ele computou um dado ali. É incrível, é muito legal de ver. Assim, eu acho que abre a mente de quem está começando de uma forma que fala, cara, então é isso aqui que eu tenho na minha frente, sabe? O meu celular é feito disso, é basicamente isso. O, o núcleo, o core daquilo, agora eu entendo como é que funciona. É bem legal. E o YouTube é o tesouro da humanidade, né, cara? A quantidade de conhecimento disponível para quem quiser aprender é impressionante, né? É incrível, isso é uma coisa sensacional. E Marcos, Não tem muito conteúdo de qualidade lá, mas muito mesmo. tem alguma pergunta aqui que eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito aqui no nosso papo? Cara, acho que não, eu sou prolixo. Se deixar, cara, eu falo o dia inteiro. Não, porque não, eu acho que a entrevista tá bem bacana. Na verdade, não é nenhuma entrevista, é um bate-papo. Bate-papo? Eu acho que se eu. Cara, é um bate-papo bem bacana. Eu acho que não, porque eu me prolongo. E eu vou embora. Cara, mas Se deixar, eu ia falar. eu- essa história, eu tentei resumir o máximo possível a história do fax modem, a história da placa de som. Galera, eu tenho esse fax modem aqui fechado na caixa, manual lacrado, sabe? Eu me prolongo, deixa eu falar. cara, essas coisas são bacanas demais. Acho que a gente podia conversar aqui algumas semanas. Que Fácil, tem fácil. assunto, tem um monte de assunto para conversar. E antes da gente fechar aqui, você quer divulgar alguma informação para contato, rede social, ou TikTok, ou o que seja que você queira divulgar? Pô, então, eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade. Quem quiser me achar no Instagram, no TikTok, no YouTube também, o Dev Cansado, arroba o Dev Cansado em todas elas, vocês vão me achar. No Telegram também, acho que vários grupos, inclusive nos programadores, se entrar eu vou estar lá, arroba M de Marcos, Leandro, JR. Me procura, vamos trocar ideia. Eu sou um pouco... A gente é meio duro com a galera que está aprendendo, mas eu acho que mais com a galera que a gente percebe que não está muito afim, sabe? Só está querendo pegar algum atalho. Mas eu acho que é legal a gente bater um papo. Eu gosto muito de conversar, de bater um papo com a galera. Eu acho que qualquer um, ou TikTok, Instagram, ou qualquer um desses grupos do Telegram, pode aparecer lá nos programadores que eu tô lá, a gente troca ideia, tenta não fludar muito o grupo, senão o Marcelo da Ban e nós dois. Mas o cara é brabo, hein? Um admin brabo. Pode flodar, pode escrever à vontade, cara. E, cara, é um prazer enorme. A gente está aqui conversando quase 1h30. E, novamente, hoje é 1h24 para ser exato aqui. E obrigado pelo teu tempo. E, cara, é sensacional. Compartilhou um monte de coisa aqui, super bacana, a tua história, a tua experiência, que eu tenho certeza que vai ser muito útil aqui para um monte de gente que vai assistir a entrevista ou ouvir a entrevista. E que o que a gente faz aqui, o que você fez aqui hoje,
incentive as pessoas a participar e trilhar caminhos semelhantes ao que você trilhou na tua carreira. Muito obrigado pelo teu tempo e um forte abraço. Cara, eu que agradeço. Abraço, valeu a oportunidade, obrigado. Eu achei que eu não ia ter muito o que falar, porque Nada. eu, na verdade, sou um dev comum, mas como eu sou prolixo, deu tudo isso de papo. Galera, estudem. Não tenham preguiça, tá? Não tentem ir pro caminho mais fácil. Estudem, de verdade. Estuda aí. E vai para cima, porque é só com insistência mesmo. E, Marcelo, valeu, cara. Valeu mesmo. Um abração. Vou parar de gravar aqui, a Um gente conversa um abração. pouquinho. Dá um segundo aqui. Boa.